Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do cursinho Pré-ENEM Podemos Mais Viçosa. Não sei qual momento aí que vocês vão estar me assistindo, mas o professor aqui de história, Bruno, né? Bruno Is, vai fazer algumas aulas. Vou soltar algumas aulas para vocês sobre a área do conhecimento de ciências humanas, do componente curricular História para vocês, uma preparação pré-ENEM baseada nos principais assuntos de que cai no Enem de cada matéria, tá? Vou aqui tentar soltar umas 2 videoaulas por semana, para também todo mundo dar conta de assistir direitinho as aulas. Eh, vou fazer vou gravar essas aulas, vai ser aulas curtas, até por conta, assim, de uma certa timidez minha, falta de preparo para preparar para gravar aula nesse modelo, né? Dessa forma, que a gente que é professor ainda está aprendendo também. É um caminho da área da educação, essas videoaulas, essas aulas gravadas. O professor de hoje, ele está se formando e está se atentando com isso também, por isso que é uma forma também de eu me preparar, mas também as videoaulas, diferentes das aulas convencionais, tradicionais, que é feita na escola, presencialmente, elas requerem que o que seja uma aula mais compacta, menos durar, com menos tempo, né? Porque dependendo da quantidade de horas, né, de minutos, há uma falta de atenção, há uma dispersão do aluno. Então, por isso eu preciso preparar algumas aulas mais curtas. Vou separar as aulas em alguns módulos, baseadas nos principais conteúdos e nos principais assuntos desse conteúdo. O que eu quero deixar claro para vocês é que, se houver alguma dúvida, alguma questão, vocês entrem em contato comigo, pode entrar pelo privado mesmo, que aí eu respondo. Eu vou trabalhar os principais assuntos que caem no Enem, certo? Então, não vou aqui dar conta de preparar da aula de todo assunto, de toda a matéria, porque a história, se a gente deixar, a gente estende muito e o Enem ele não quer, né, coisinhas pequenas assim específicas, ele quer coisas mais gerais, porque há uma interdisciplinaridade entre as matérias, uma transdisciplinaridade, ou seja, é fazer uma reflexão dos vários conteúdos, dos vários assuntos que têm impacto na nossa sociedade atual. Vou aqui começar a gravar a nossa primeira aula, nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo ele chama Introdução aos Estudos Históricos, ou seja, eu vou introduzir para vocês o que é história, mostrar para vocês o que é história. Vou falar um pouquinho sobre memória, a importância da memória e sobre patrimônio para vocês. É importante que vocês assistam essa aula, que tenham conhecimento desses assuntos, porque eu estou vendo nos últimos Enems muito conteúdo de patrimônio e memória relacionado principalmente talvez às questões indígenas, às questões afro-brasileiras, das populações afro-brasileiras. Então, são questões muito importantes e é preciso que vocês saiam daqui sabendo um básico, né? Característica básica desse conteúdo, para ter também uma certa noção do que estudar, de como fazer a prova, né? Do que avaliar nessa prova, de como resolver as questões dessa prova. Bom, a aula um ela foi intitulada Afinal, o que é história? Vou fazer uma pausa aqui e gostaria de saber se alguém sabe responder, já ouviu falar nessa pergunta, algum professor já respondeu essa pergunta para vocês? Para não prolongar muito,
Eu vou começar aqui agora, né. Provavelmente, muitos de vocês, assim, a gente já está numa idade de 20 anos para mais, até nós e eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar que história é conhecer o passado para não errar no futuro, ou seja, entender o passado, conhecer o passado, para que no presente ou no futuro não venha eh, cometer os mesmos erros do passado. Bom, essa frase atualmente ela está errada, esse conceito de história atualmente, ele está errado, não é correto. Por quê? Em primeiro lugar, não existe 2 acontecimentos históricos iguais, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo tempo, da mesma maneira. Então, mesmo que aconteça no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma região, não vai acontecer no mesmo tempo. E já por isso ele não é igual. Talvez não tenha as mesmas causas, talvez não tenha as mesmas consequências, né. Então, conhecer esse passado, conhecer essa história passada, ela não vai permitir que a gente acerte no futuro ou erre no futuro, né, com os outros acontecimentos. Bom, questão também de conhecer passado não permite que a gente acerte ou erre. A história a gente aprende como uma linha reta progressiva, né, ou seja, cada momento tem seus acontecimentos, tem o início, meio e fim cada acontecimento e vai indo, o fim de um é o começo do outro, né. O a consequência de um, às vezes, é a causa do outro, é assim que a gente aprende, numa linha reta, com dividida em períodos, em tempos. Só que o que é que acontece? Na prática, essa foi uma forma de dividir a história, o conhecimento histórico, os acontecimentos, uma forma fácil, entendível para todos, né, de dividir o conhecimento histórico, a história. Só que o que é que acontece? Eh, a história não é assim, uma linha reta progressiva de causa e consequência, de início, meio e fim. Nós ainda perpetuamos erros, né, do passado, no presente, não avançamos, às vezes retrocedemos, e vamos para frente, voltamos para trás. Bom, um exemplo bom para a gente pensar em conhecer o passado, para não errar o futuro, é o caso do racismo, né. A gente já sabe aí mais de um século que o racismo é algo errado, não é certo se praticar racismo. Hoje em dia no Brasil, a prática do racismo é considerada crime, então tivemos aí avanços normativos, legislativos, jurídicos, né, no âmbito das leis, para assegurar o direito de toda a população a ter direitos iguais. Só que o que que acontece? Se a história fosse uma história progressiva, em linha reta, que houvesse uma evolução, talvez ninguém hoje praticasse nenhum ato de racismo, não é mesmo? Mas mesmo assim, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que temos leis que amparam as pessoas que sofrem racismo na nossa sociedade, alguns de nós ainda cometem racismo. Então, o que que eu quero dizer? Conhecer o passado, conhecer a nossa história, não permite, não faz com que a gente não erre no futuro ou no presente, certo? Então, por isso esse conhecimento histórico, assim, de conhecer o passado para não errar no futuro, ele está errado. E outra, ele está errado também porque ele vem ainda de um conceito da história chamado mestra vita, ou seja, mestra da vida, quando a história ainda não era considerada uma ciência. Ela é um conceito anterior ao século XIX, século XIX, quando a história se tornou uma ciência. Eh, o que que acontece? Acho que minha gravação parou. Ah, não, não parou não, é a hora. O que que acontece?
a história mestra da vida? A história mestra da vida é como uma história de geração para geração, como a gente conhece na nossa própria família, no nosso meio social, no nosso convívio. E o que que acontece? É uma história que é passada de geração para geração, a fim de conhecer as histórias do passado. Ou seja, os mais velhos, os ancestrais, vai perpetuando, vai passando essa história de geração, como é passada de família, os acontecimentos, a história de família, para que todos relembrem os acontecimentos passados, a história passada, dos antepassados, certo? Só que no momento que a história se tornou ciência, a gente tem um outro conceito de história, mais que é adotado até hoje, que é esse conceito aqui. A história é a ciência que estuda as ações do homem no tempo. Ou seja, é a ciência. Nesse momento, a história ganhou um, se tornou uma ciência. A partir da Revolução Científica, no século XIX, a história se torna uma área do conhecimento, uma ciências voltada sociais, ou seja, voltada para o estudo dos seres humanos, que estuda as ações. Essas ações são todas atitudes, comportamentos dos seres humanos, ou seja, é, é ação política, social, econômica, cultural, é a forma de agir do ser humano no mundo, num determinado local. Ações é qualquer maneira de agir, de, de agir do ser humano. Do homem, como eu já disse, né, não se refere só ao homem, o homem masculino, né? A princípio, a história, como a gente vê na escola, a escola tradicional, ela está muito baseada em figuras masculinas, homens, principalmente brancos e ricos, imperadores, reis, padres, navegantes, né? Pessoas influentes daquela sociedade, figuras masculinas influentes. Por quê? Porque a história, a revolução científica, a história se tornou ciências com esse tipo de homem, homens europeus, né, ricos, e por isso valorizou no final do século XIX até início do século XX a história desses homens, os acontecimentos, as ações desses homens. Mas hoje a gente tem um amplo leque de conhecimento, da área de conhecimento da história, que permite com que a gente estude vários povos, vários, vários seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, as minorias, as pessoas negras, faveladas, LGBTs, todo tipo de ser humano, qualquer ação produzida por os seres humanos. E no tempo, se diz no tempo, porque desde a diferença do trabalho do historiador para o outro trabalho, dos outros trabalhos, é que o historiador ele tem que determinar um tempo de início e fim para análise da sua pesquisa, do seu trabalho. Então, o tempo é muito importante para o historiador, que é ele que vai determinar o período de estudo do ser humano, certo? Eu não sei se eu estou explicando rápido demais, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar consultando aí, me mandando mensagem no WhatsApp. Bom, qual a sua importância, né? A gente já definiu que é história, que é as ações do homem no tempo, falou que é qualquer tipo de ação econômica, política, social, cultural. E qual é a sua importância? Aí pausa o vídeo aí e tenta responder. Bom, a princípio, vocês devem ter respondido assim, para entender como é que nossos antepassados viviam, agiam em um determinado momento, como é que eles comiam, como é que eles se comunicavam, como era a sociedade deles, né? Como eles faziam. Tá certo, tá certo. Tem certas pessoas. A história ela vai produzir um conhecimento para entender como é que uma sociedade passada vivia, como é que as pessoas de uma sociedade passada se interagiam, se comunicavam, né? Como era o seu modo de produção, qual que era a economia, né? O seu modo de subsistência, o
qual era a sua cultura, como que era. Sim, a história serve para isso, para entender esse passado, esse modo como essas pessoas viviam no passado. Só que além disso, a história ela serve para a gente também como uma compreensão do passado que ajuda a refletir, fazer dar uma reflexão da nossa sociedade atual, a convivência da nossa sociedade atual. Ou seja, entender história não é só estudar o quem morreu, né, igual as crianças geralmente falam. "Ah, só serve para estudar quem já morreu, né, estudar gente morta", não. Essa sociedade passada, esse modo de viver no passado, ele vai refletindo na nossa sociedade atual. Nossa sociedade atual, ela é reflexo dessa sociedade passada, dos acontecimentos, das ações daqueles homens, daqueles seres humanos, né, que a gente estava falando, no passado. Então, tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente olha, por exemplo, a nossa educação, como ela é hoje, se ela é boa, se ela é ruim, se ela precisa avançar, ela talvez seja reflexo de uma sociedade que incentivou ou não a educação no passado, né. Bom, auxilia no entendimento das diferenças entre culturas e países. O tempo todo a gente trabalha aqui com culturas diferentes, países diferentes. A gente trabalha o tempo todo aí com crenças, valores, costumes diferentes, né, entre povos. A gente precisa estudar. Até mesmo o nosso povo, o nosso próprio povo, né, a nossa própria sociedade brasileira, a gente procura entender aquela sociedade num tempo, no outro tempo. Igual eu estava falando, entender como é que uma sociedade vai agir num determinado tempo, qual caminho, o que leva ela a pensar de uma determinada maneira e de outra, como ocorrem essas mudanças de pensamento na sociedade, né? Porque lá atrás, 50 anos, 100 anos atrás, a gente pensava dessa maneira, o que que permitiu hoje ser diferente, né? Então dá uma noção também, um senso crítico, um pensamento crítico para compreender a nossa própria realidade. Bom, chegamos aí. Nós já sabemos o que é história, que as ações do ser humano no tempo, todo tipo de ação do ser humano, modo de agir do ser humano, no tempo, porque é necessário esse tempo histórico, o periodizar, periodização, né, temporal, início e fim. Nós sabemos que é importante para o senso crítico entender as diferenças, entender o modo de agir no passado, é uma forma de compreensão do presente, uma reflexão, uma compreensão histórica também do presente. Bom, e como é que é realizada essa pesquisa, né? Como é que é feita? Se a história é uma ciência, como ela é feita? A gente está muito acostumado com as ciências exatas, né? Com aquela conta de matemática que tem um certo valor, com aquele experimento químico, né, ou biológico que dá um certo resultado, se utilizar determinados reagentes, produtos. Mas e a história? A história, a gente na escola, a gente muitas vezes tem uma certa nos a gente pensa muito que a história, às vezes, é uma literatura, né, não uma ciência, um livro de literatura, porque o livro didático, ele traz a história muito como um textinho mesmo, uma historinha literária, né, um conto. Ah, dia tal, só falta colocar "era uma vez", né. Dia tal, do ano tal, houve esse acontecimento, que desencadeou nesse acontecimento, e com isso aconteceu isso, a consequência disso foi aquilo. Aí, geralmente, o livro didático traz uma história muito sequenciada que eu estava falando com vocês no início da aula, uma linha muito reta. Então, um conteúdo começa com uma causa, tem essa causa tem um certo acontecimento e tem certo desfecho. Geralmente, esse desfecho é a causa do outro capítulo, do outro acontecimento, né. Então vai numa linha reta, dividida, sequenciada. Bom,
igual eu estava falando com vocês no início da aula. Mas na prática a história não é bem assim, né. Há acontecimentos que perpetuam até hoje, do passado que a gente tem, que acontece até hoje, costumes do passado que a gente tem até hoje. Mas aí, a pesquisa histórica, maneira como ela é realizada. O historiador, ele trabalha com fontes históricas. Essas fontes históricas, ela também é chamada de vestígio do passado, ou seja, qualquer produção feita no passado pelos seres humanos, tá? Qualquer produto, documento, carta, pintura, fotografia, objetos, qualquer vestígio do passado, qualquer coisa produzida pelo passado, qualquer objeto produzido pelo passado, vai ser de interesse do historiador. É a partir desse vestígio do passado que o historiador ele vai fazer sua pesquisa. Ele vai analisar esses objetos produzidos no passado por seres humanos e vai tentar entender a importância daquele objeto naquele momento, naquele período. Preciso também falar uma coisa para vocês: fontes históricas. Fontes históricas são qualquer tipo de documento, objeto utilizado pelo historiador. Ou seja, se eu tenho um documento que ele não é utilizado pelo historiador, ele é apenas um documento. A partir do momento que a gente tem um profissional apto para fazer uma pesquisa histórica, historiador, no caso historiador, a partir do momento que ele pega um documento, esse documento e utiliza esse documento se torna histórico. Então, se torna uma fonte histórica. A fonte histórica, por si só, ela não nasce histórica, não nasce com esse peso de ser uma fonte histórica, um documento histórico. Ele se torna histórico na medida em que é utilizado numa pesquisa histórica, certo? Senão ele é como qualquer outro documento. Vamos ver diferentes tipos de vestígios do passado para vocês entenderem, porque na prova do Enem vai cair às vezes uma cerâmica, um vaso, uma pintura rupestre, um, uma bacia, uma cumbuca às vezes cai, não é nem uma foto da cumbuca. Então, na prova de história, então você tem que ter uma noção que esses objetos também podem ser analisados como fontes históricas, não só o documento escrito, uma carta, uma lei, uma norma, um decreto. Todo tipo de documento produzido, ele pode. Até mesmo, por exemplo, uma festa típica, uma comida, uma dança, ela pode ser analisada como um vestígio histórico do passado. Vou trazer aqui para vocês entenderem. Como eu estava dizendo, às vezes uma pintura rupestre, uma fotografia, ela trazer, pode ser traga no Enem. E vocês devem analisar ela também como uma fonte histórica, como um documento histórico, certo? Porque são modos de agir, são ações dos homens no tempo. Às vezes a pintura rupestre é feita por uma comunidade que não tem conhecimento letrado, ou seja, não tem conhecimento da escrita, mas deixou isso para nós hoje em dia, deixou isso para nós hoje em dia. Então ela deve ser analisada como uma fonte histórica. Fonte histórica e materiais, nós temos exemplos das pinturas, dos museus, aqui a obra de arte, né? Obras de arte que a gente tem nos museus, as fotografias, os documentos, os diários, a carta. Ficar muito atento à carta de viajante, que são impressões de pessoas que viajavam de um lugar ao outro e faziam anotações. Então, diários ou cartas de anotações de viajantes costumam muito cair na prova do Enem. Costuma ser talvez as fontes históricas que mais caem no Enem, que mais tem caído, porque são impressões de algumas pessoas sobre um determinado acontecimento, aí o Enem vai fazer uma relação com um determinado acontecimento histórico. Vocês têm que ter uma noção disso. Mapas. Os mapas foram produzidos
com alguma questão, com um objetivo, né, em um determinado momento. Ou seja, na época que a gente estava estudando a aula anterior, a primeira aula de história, o mapa ele tem sua importância, conhecimento marítimo, conhecimento do outro lugar para se chegar. A gente tinha ali Portugal e Espanha, um conhecimento marítimo muito bom, pioneiros nas navegações marítimas. Então, ali aquela sociedade, ela tinha um conhecimento cartográfico, ou seja, um conhecimento de mapas. Foram muito importantes, porque então Portugal e Espanha foram pioneiros do colonialismo na América. Serviu como fonte para se chegar à América. Por isso o mapa é uma fonte histórica. Nós dividimos em fontes históricas materiais e imateriais. Materiais é aquela que a gente pode pegar, é palpável, a gente pega. É difícil de se perder, né? Tem que ter um cuidado, não pode sair jogando, guardando em qualquer lugar. Mas é uma fonte que você vai ter para o resto da vida, principalmente essas escritas em papel também. Há uma preservação do documento escrito no papel. Essas hoje online, né, em PDF, a gente pode perder. Algum dia pode ser perdida. Se, por exemplo, muda o software, né? Muda os programas de computador, essas digitais, né? Esses documentos digitais que hoje também podem se perder um dia, porque talvez se muda o software, o programa do computador, quem entende mais de internet, de noção de internet, vai saber de computador, informática, vai saber melhor do que eu explicar. Mas hoje a gente está transformando esses documentos em PDF, então tiramos foto, digitalizando esses documentos, tudo, para guardar numa nuvem, nem guardar e preservar, ser mais uma forma de ter esse documento. Mas eles podem ser perdidos, assim como os escritos também, caso forem queimados, houver um desastre natural, uma enchente, né, derrubar, também pode ser perdidos. Então, essas fontes materiais aí. Vocês pesquisem, se forem curiosidade de vocês, vocês pesquisem depois na internet, botei aqui fotinhos para ficar mais ilustrativa, mais legais. As fontes históricas e materiais, né? O que que é aquela imateriais? É aquela que eu não posso tocar, é aquela que eu não posso pegar. Então, seja a dança. Aí vocês vão falar assim: ah, mas a dança eu posso dançar, eu posso praticar. Você pode praticar sim, pode praticar. Então, a festa, as festas juninas, o próprio carnaval, os mitos, né? Nossos mitos. Os mitos também são grandes fontes de conhecimento da nossa sociedade. É uma das formas mais fáceis de conhecer a sociedade é através de seus mitos, é através de suas crenças, através de seus valores, através de seus costumes, né? Entender a diferença da sociedade, de uma sociedade para outra. A gente o tempo todo fala em mitos, em ritos, em religiões diferentes, de costumes diferentes. Então, essas fontes imateriais, essas maneiras de pensar a sociedade diferente, com a sua relação com a divindade, com o divino, com além, né? É uma forma de entender. Aí eu estava falando, por exemplo, da comida. Vocês vão falar para mim assim: ah, Bruno, comida, a coxinha, o brigadeiro e qualquer outro tipo de comida é uma fonte material. Porque eu posso pegar na coxinha, eu posso pegar no brigadeiro, eu posso pegar em qualquer outra comida, eu posso comer. De fato, é uma fonte também material. Vocês podem pegar, vocês podem comer. É pegável, palpável. Mas o que é que acontece? Vocês só podem pegar, vocês só podem comer se alguém fizer, se vocês souberem fazer. E as futuras gerações, as nossas futuras gerações, elas só vão ter conhecimento, só vão poder comer, vão poder provar, se a nossa geração continuar a, a fazer essa prática, a praticar, levar esse costume de fazer a comida. Então, a comida e as festas, as danças, elas são fontes históricas e materiais, porque se não forem passadas de gerações em gerações, não vai ter um conhecimento no futuro delas, não vai perpetuar.
certo? Passando. Então temos aí a referência, eu vou encerrar essa primeira aula, porque já se prolongou muito, né, já deve ter dado aí uns 15, 20 minutos. Muito obrigado, tá, pessoal? Até uma próxima aula.